nós temos, então, o nosso primeiro roadshow com o nosso parceiro Nubway. Então, quem vai apresentar um pouquinho mais para todos nós e tirar as dúvidas será o Matheus. Acredito que muitos que estão presentes já conhecem ele, né? Então, podem ficar bem à vontade se for surgindo dúvidas. A apresentação da Nubway hoje vai trazer um pouquinho mais do porquê devemos utilizar os sistemas em nuvem e como é o funcionamento do client-server impactado em nuvem. Vai ter um pouquinho mais também da apresentação da solução, SPA que resolve um pouquinho de tudo. E no final aí uma surpresa que o Matheus vai falar um pouquinho mais para vocês. Agora eu vou passar a palavra para o Matheus. Qualquer coisa, fiquem bem à vontade. Podem levantar a mão, caso tenham dúvidas, que a gente está aqui para auxiliar vocês. Show de bola. Obrigado, Scarlett. Obrigado pelo convite. Eu achei muito legal poder estar participando desse momento aqui, porque, de fato, a gente já conhece várias pessoas que estão aqui com a gente agora. E tem um detalhe que eu estou só com uma tela nesse momento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem me interromper para falar, para questionar, podem falar, podem abrir o microfone, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Eu vou começar compartilhando a minha tela para poder abrir uma apresentação que eu montei para a gente ilustrar tudo que eu queria mostrar nesse momento. Só, Scarlett, tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo, sim. Se tu puder só me dar o ok quando tu estiver enxergando tudo na apresentação aqui. Certo. Acredito que já está aparecendo aqui para nós. Tá, beleza então. Então vamos lá. Então, basicamente, gente, quem é a Nubiway que vocês estão ouvindo falar? Nós somos uma empresa totalmente focada em nuvem. Tudo que vocês imaginam com infraestrutura para nuvem, a gente pode entregar, a gente pode fazer, tá? Desde a parte de montar um servidor em nuvem, ter banco de dados, segurança, colaboração digital, backup, tudo que vocês imaginam voltado para infraestrutura, a gente pode fazer, porque essa é a missão que a gente tem. Nós sempre trabalhamos com projetos que não tem muito a ver um com o outro, e isso é normal, é assim que é para ser mesmo, porque a ideia da Nubiway é poder montar o projeto correto para o cliente ir para a nuvem com segurança, ir para a nuvem com performance, não gastando tanto assim. Porque desde o momento que a gente entrou nesse mercado, desde o momento que a gente iniciou a empresa, tem várias coisas que a gente escuta por aí. Que ir para a nuvem é muito caro, que não funciona, que é muito lento, que nem tudo dá para funcionar em nuvem. E isso nem sempre é tão verdade assim quanto a gente escuta. É isso, eu quero mostrar alguns cases para vocês aqui agora, justamente para ilustrar isso que eu estou dizendo, tá? Essa galera que está aqui atrás na foto, que está dando cara para esse slide, é parte da equipe que trabalha com a gente hoje. Então aqui tem gente do financeiro, tem gente da área técnica, tem parte da diretoria, e a gente se divide assim, porque sendo uma empresa de nuvem, nós não ficamos todos no mesmo lugar. Hoje tem gente trabalhando para a Nubiway em vários cantos do Brasil, do estado, e a gente funciona bem dessa forma. Uma coisa que é muito importante vocês saberem também é que nós sempre nos caracterizamos como uma empresa multi-cloud. Isso quer dizer que nós não vamos dar preferência para nenhum provedor específico de serviço. Se você trabalha, se o seu projeto, se a sua empresa vai rodar bem com Azure, ou com AWS, ou com um data center privado, é exatamente essa solução que a gente vai utilizar, mapeando várias coisas com você, com a sua empresa e tal. Mas vamos lá. Por que a gente utiliza o sistema em nuvem? Lá em setembro de 2021, mais ou menos, a gente estava começando os nossos primeiros projetos maiores, vamos dizer assim. Já tinha alguns clientes e tal, estava começando a dar passos um pouco maiores. E pasme, mas em 2024, a gente ainda ouve que nuvem assusta bastante gente, né? Essa semana, por exemplo, eu tive uma reunião com uma grande empresa do centro de São Paulo, que gostaria de levar o seu sistema para a nuvem e acabou optando por ficar de forma on-premises com o seu sistema, porque o fornecedor de sistema comentou com ele que não era seguro ir para a nuvem porque isso não funcionava bem.
Então a gente ainda escuta esse tipo de coisa hoje em dia, né? Mesmo com toda a informação que se tem. Mas o que eu quero mostrar para vocês, a gente naquele momento achava que trabalhava só com infraestrutura, achava que trabalhava só, na verdade, com subir servidores e configurar coisas e serviços. E na verdade não era bem isso, porque nós chegamos numa fábrica de software, uma empresa de Porto Alegre, que trabalhava especificamente com desenvolvimento sob demanda. Então eles faziam aplicativo para celular, eles faziam sistemas web, eles faziam sistemas client-server, eles faziam várias coisas. E tinham grandes cases com eles, né? Esse projeto especificamente que a gente chegou, eles estavam desenvolvendo para um cliente que era o Maracanã na época. Então era um aplicativo na época do final da pandemia ali, eles estavam fazendo um aplicativo para que as pessoas pudessem validar as suas vacinas antes de entrar e assistir o jogo, né? E aí, quando nós chegamos nessa empresa, nós percebemos que eles tinham 32 projetos, né, de aplicações com 12 bancos de dados em um mesmo servidor, em nuvem, e esse servidor já estava sem backup há 14 meses. Ou seja, se tivesse qualquer incidente acontecendo, de não subir alguma aplicação, o último backup que eles iam ter era 14 meses atrás. Então, para nós ficou muito claro que precisava de uma intervenção de infraestrutura, a gente tinha que montar um projeto, tinha que cuidar dessa infra. Só que também ficou muito claro que uma empresa feita só por devs tem as suas habilidades específicas e, de fato, os caras eram muito bons nisso, mas faltava um pensamento voltado para infra, faltava um pensamento voltado para segurança, para como cuidar de toda aquela estrutura, para como monitorar tudo aquilo. E foi aí que a gente entendeu que, na verdade, a missão que a gente tinha era justamente cuidar desse tipo de cenário no cliente, entendeu? Porque de todas as revendas que estão aqui nesse momento, tem várias que já contrataram o nosso serviço, tem várias que já trabalham com a gente. E o trabalho que a gente faz no cliente junto com vocês, que já estão com a gente, é justamente esse, de cuidar da infra deles, daquele cenário pequeno que seja de sistema, para que o cliente não precise se preocupar com isso. Para que vocês também fiquem mais tranquilos em relação a como vocês vão dormir no fim de semana, sabendo que tem backup, sabendo que tem uma equipe monitorando isso, sabendo que no momento que tiver algum problema vai ter alguém disponível para aquilo. É isso que a gente faz, basicamente. Além disso, a gente começa a entrar numa seara de como usar o client-servidor, né? E por que eu trago o cliente-servidor, o client-server, que nem a gente fala por aí, nesse momento? Porque aqui nós estamos falando sobre Moderniza, nós estamos falando sobre esse tipo de sistema que usa esse tipo de tecnologia. E o mundo tem sido acostumado, desde sempre, a reproduzir o que tem na infralocal na nuvem. E nem sempre isso está correto. Tanto que todos os projetos que a gente faz, a gente começa fazendo um diagnóstico do que a empresa tem e de como a gente vai levar isso para a nuvem. Porque quase nunca se reproduz igual o que o cara tem na infralocal na nuvem. Porque isso vai ficar muito caro, porque geralmente não funciona assim, tecnicamente falando. Ou, para usar um client-server na nuvem, as empresas tendem a ter uma aplicação local e um banco de dados fora do ambiente da empresa, usando isso de forma híbrida, o que também é um problema. Nós temos algumas revendas que já passaram por isso com a gente acabou migrando o tipo de tecnologia, o tipo de solução, e porque isso não funciona tão bem corretamente. O ideal seria que a gente conseguisse encapsular isso num serviço para que esse serviço entregue de fato o sistema que o cliente quer usar, que é seguro, que tem backup, que é monitorado, que é performático. E é exatamente esse ponto que a gente entra quando tu se pergunta o que realmente funciona, né? Se tu tá me dizendo que esses dados que o mundo está acostumado a usar, se tu está me dizendo que a reprodução de uma infralocal não funciona, se tu está me dizendo que a aplicação num lado e o banco no outro também não é o ideal, o que realmente funciona? O que nós temos visto é que esse produto que nós colocamos no mercado é uma coisa que realmente funciona. Não tem dado problemas, a gente não tem sofrido com lentidão, a gente não tem sofrido com falta de dados, a gente não tem sofrido com perda de dados, e principalmente a gente tem conseguido atender todo mundo como esperava que fosse. O SPA vem de Server Pro App, basicamente é um serviço que encapsula tudo isso que a gente está falando. Porque nós montamos um cluster de aplicações com esse produto. A arquitetura dele, para todo mundo entender, funciona mais ou menos assim.
Antes de explicar, só queria comentar que aqui a gente vai entrar um pouco mais num papo, técnico. Então, se tiver alguém que não entender exatamente do que eu estou falando, pode me interromper, pode levantar a mão, que tá tudo certo, a gente para e responde tudo. Mas basicamente a gente criou um cluster chamado de Cloud App. O que é esse cluster de Cloud App? Existe um servidor de banco de dados que é servido por vários outros servidores. É um cluster de banco de dados. Existe um cluster de aplicação que é servido por vários nós, onde fica a aplicação, que é a tela do sistema que o cliente abre. E existe um outro servidor que é servido por vários nós também, que é por onde a gente faz a gestão de usuários. Então, quais empresas estão conectando com qual sistema, quais usuários dessa empresa estão sendo utilizados. Ninguém se enxerga nessa brincadeira, é totalmente seguro, porque cada cliente tem a sua cápsula de produto. A gente não está compartilhando nenhum cenário aqui com ninguém, nenhum cliente vai enxergar o outro, isso é um fato, que desde o dia 1 desse produto a gente se preocupou com esse tipo de segurança, e todos esses serviços, eles convergem para um cluster principal, que é onde toda operação acontece. Nesse slide, onde a gente está falando de como a topologia funciona, vocês podem ver que já tem várias camadas de segurança habilitadas. Quando o cliente está na sua empresa e ele vai conectar no sistema, ele vai ter várias camadas de segurança por onde ele vai passar que estão fora do data center, algumas que estão dentro do data center e algumas que estão dentro dos servidores do cluster, inclusive. E uma delas que a gente pode citar é que esse data center onde todo esse produto está encapsulado já é totalmente anti-ransomware, que nem a gente fala. Ou seja, ele é anti-sequestro de dados. Já houveram 2 casos desde o início desse produto até hoje, dia 10 de janeiro, já houveram 2 casos onde houve uma tentativa de sequestro de dados e toda a operação de segurança que a gente montou lá quebrou essa tentativa de sequestro e não houve nenhum dano, não houve nenhum dado vazado e, inclusive, isso foi totalmente transparente para os usuários finais. A gente conseguiu gerar os relatórios, entendeu o que estava vulnerável e corrigiu isso para que não houvesse essa tentativa novamente, mas é para a gente visualizar que tem como, de fato, criar um ambiente seguro, tem como criar um ambiente que funciona na nuvem. Basicamente, por que esse cenário, essa arquitetura é tão diferente do que eu estava dizendo antes que não funcionava? Porque todo sistema que você colocar nesse data center, todo sistema que você colocar nessa estrutura, ele vai estar rodando diretamente no data center. A aplicação não precisa trocar de lugar para conectar no banco de dados. Ela vai estar no mesmo ambiente, na mesma rede que o banco. E o que a gente vai fazer é disponibilizar um acesso ou por um aplicativo na máquina do usuário aí do cliente de vocês, ou vai habilitar um acesso via navegador de internet para o cliente de vocês poder acessar o sistema, de forma que tudo que ele acessar vai estar rodando no mesmo ambiente. Por isso que se torna mais performático e, além disso, mais seguro no sentido de que se você está fazendo o cadastro de um produto novo, por exemplo, no sistema, e a tua internet cai, o sistema está em nuvem, se a tua internet cair, obviamente, você vai ficar sem acesso ao sistema. Mas, quando voltar a tua internet, a operação que você estava fazendo vai continuar exatamente do ponto que parou, porque está tudo rodando no mesmo ambiente. Você não está conectando um lugar que está na tua empresa com um lugar que está na nuvem. Então, estando tudo no mesmo ambiente, se o teu acesso à internet cair, basicamente a operação que está rodando no data center vai continuar do mesmo jeito que estava, estável. E por que de fato isso resolve a tua vida? Eu já dei vários insights para isso, mas basicamente o que a gente entrega com essa solução é todas aquelas camadas de segurança que eu falei, elas vão ser entregues junto com cada projeto que a gente fizer com vocês. Nós garantimos todos os backups dessa estrutura, e aí para vocês entenderem mais como isso acontece, todo fim de semana existe uma parte do time aqui que faz uma operação de backup lá nesse data center inteiro. Então, todos os servidores de aplicação, todos os bancos de dados têm os seus dados salvos num backup que é feito uma vez por semana de forma completa. Todos os dias da semana, nas madrugadas dos dias da semana, acontece um backup incremental, que é o que mudou desde o último backup que foi realizado, né? E hoje nós conseguimos garantir para vocês a entrega de uma retenção de dados de 7 dias. O que é retenção de dados? Basicamente,
se a gente fez um backup hoje e você precisa de um backup restaurado, esse mesmo dado restaurado daqui a uma semana, a gente consegue entregar esse dado para vocês. E um case muito legal que dá para compartilhar aqui é que já houveram casos de clientes que precisavam que a gente restaurasse um banco 9 dias para trás. Por quê? Era um período de férias coletivas e antes de sair de férias alguém tinha feito uma operação errada no banco de dados e tal, e aquele dado ficou errado. Quando a empresa voltou de férias, 9 dias depois, né, 10 dias depois ali, eles perceberam o erro e disseram, pô, a gente tem que conseguir voltar um backup nesse ponto inicial. E a gente conseguiu, de fato, restaurar um backup de 9 dias para trás. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a gente garante uma entrega de 7 dias. Mas num cenário onde a gente está trabalhando junto e vocês já estão rodando nesse produto que eu estou apresentando, é possível sim que a gente consiga fazer até mais restaurações até mais longas, no caso. E além disso, na mesma mensalidade que a gente cobra de vocês para colocar o sistema em nuvem, para ter todo esse serviço que eu estou colocando, para ter toda a camada de segurança, para ter esse backup, o nosso time monitorando 24/7, vocês vão ter uma operação trabalhando para vocês e o licenciamento de banco de dados SQL Server, que é usado pelo Moderniza hoje, e o licenciamento de TS, para você poder acessar pelo navegador, poder acessar com um aplicativo no teu computador, tudo isso que eu estou apresentando para vocês já está encapsulado na mensalidade de vocês também. Então, no momento que você contrata esse produto com a gente, no momento que você contrata essa nuvem que vai servir o sistema do cliente, você vai ter só uma mensalidade com tudo isso embutido. A gente não cobra setup de instalação, implantação de projeto, a gente não vai cobrar nenhuma licença extra em relação a isso, a gente só vai encapsular toda essa entrega que eu estou falando para vocês em uma mensalidade que vai ser discutida de acordo com o tamanho do cliente, número de usuários que ele vai utilizar, que tipo de produto ele está colocando lá dentro. Então, tudo isso é discutível para montar os valores para vocês, no caso. E agora, um outro ponto que eu queria comentar é, além de tudo isso que eu estou falando que vem junto com esse produto, uma coisa que a gente faz questão de deixar disponível e de entregar quase que como um escopo de entregas dentro desse produto, é o seguinte: imaginem vocês que são revendas, vocês estão no front, que nem a gente fala, vocês estão face to face com o cliente, negociando o sistema, falando de onde colocar, falando de onde ele não pode colocar, como é que isso vai funcionar e tal. E nós entendemos aqui que é muito difícil, às vezes, de explicar para um cliente que não tem essa visão de nuvem, de que pode estar na nuvem, como é que funciona isso na nuvem. Pensando nisso, cada vez que vocês precisarem de um teste desse sistema, vocês vão chegar para nós e vão dizer assim, cara, estamos com uma rede de mercado para colocar o sistema lá. Eu preciso testar esse sistema para o cliente enxergar como é que isso funciona. A gente vai montar todo o ambiente aqui dentro de casa para vocês. Vocês vão poder testar esse ambiente por uma semana e isso não vai ser cobrado de vocês, nem do cliente, nem de ninguém. Se chegar no fim desses 7 dias grátis que a gente está falando e vocês chegarem para nós e disserem assim, cara, vamos fechar, o cliente adorou o produto, tá tudo certo, pode faturar. Beleza, a gente vai pegar essa operação que foi criada e transformar ela num sistema em produção na nuvem. Se no final dos 7 dias tu chegar e dizer assim, o cliente não vai fechar, não fechou os valores com eles, a gente não conseguiu virar esse projeto e infelizmente esse teste foi legal, mas o cliente não vai fechar de fato o projeto. Não tem problema nenhum, ninguém vai ser cobrado mesmo assim, a gente vai simplesmente deletar aquela estrutura que foi criada e o teste vai valer do mesmo jeito. Porque mesmo que tenha trabalho, mesmo que a gente tenha que montar toda a estrutura do zero, nós entendemos que vocês precisam ter essa forma de testar com o cliente para mostrar de fato para ele como é que a coisa funciona. Então isso já é entregue para vocês também. Além disso, a gente pode apoiar vocês em todas as migrações de clientes, na cópia de dados, a gente pode ter um time de infra, vocês podem contar com o time de infra aqui da Nubiway para qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer problema que tenha na hora da implantação e tal, a gente vai estar disponível para vocês. E além disso, existem algumas empresas maiores que já têm uma área de TI consolidada, que geralmente a gente entende que não é o caso das revendas da Moderniza, mas
vocês também têm essa possibilidade, que é, se a empresa já tem um banco de dados maior, já tem uma área de TI interna, por exemplo, que quer consumir dados direto do banco de dados para tirar relatório, ou para fazer alguma trigger lá dentro, para gerar algum tipo de automatização, a gente consegue conceder esse acesso ao banco de dados para vocês terem gestão do cliente de vocês. Então, se eu tenho a revenda X que tem o cliente Y, eu posso conceder o acesso só do banco de dados desse cliente para essa revenda, sem problema nenhum, com algumas restrições, é claro, que a gente vai discutir internamente, mas a gente pode sim conceder esse acesso de banco de dados para vocês, tanto para gestão quanto para visualização, se for o caso. Teve uma revenda que eu não me lembro qual foi exatamente, mas teve uma revenda que entrou em contato com a gente há uns 2 meses atrás, mais ou menos, foi bem no fim do ano de 2023, que queria ter acesso de visualização do banco de dados, porque o cliente começou a trabalhar com BI. E daí, para montar toda a plataforma de BI, ele queria conectar esse BI no banco de dados para trazer os dados do banco e tal, e a gente conseguiu fazer isso de fato. Então, é mais um case para vocês terem essa noção que nós conseguimos customizar esse tipo de coisa, nós conseguimos ser totalmente maleáveis na forma de trabalhar, justamente para tornar a vida de todo mundo mais fácil, tanto do cliente tendo o que ele precisa e vocês conseguindo entregar para o cliente o que ele precisa enquanto revenda, no caso. Agora, eu queria deixar esse slide aqui. Scarlett, tu tá me ouvindo ainda? Sim, tô te ouvindo aqui. Uhum. Então, essa apresentação aqui, se eu te passar ela, tu consegue compartilhar ela com todo mundo depois? Sim, a gente consegue enviar para todos, com certeza. Tá. Então, beleza. Então, eu deixei esse slide aqui justamente para vocês verem quem já caminha com a NubiWay. Nem todo mundo que está aqui utiliza esse serviço que eu estou apresentando para vocês. A grande maioria já utiliza, mas tem vários clientes aqui que utilizam de outras coisas de nuvem que a gente faz. Qualquer um desses cases aqui, vocês podem tentar conversar com esses clientes. As pessoas sempre são super abertas para receber vocês da empresa, se for o caso, para atender e falar mais sobre o tipo de serviço que a gente gerou. Então, sejam muito livres para fazer isso, se for o caso e tal, se vocês quiserem entrar em contato com alguns deles. Aqui vocês podem ver que tem clientes de todos os nichos possíveis, porque como nós somos uma empresa de nuvem que trabalha com basicamente toda operação de infraestrutura voltada para a nuvem, não existe um nicho de mercado em que a gente atua especificamente. Basicamente, se o cliente quer consumir nuvem e a gente consegue ajudar, a gente vai estar atendendo esse cliente. Por isso que tem tanta gente aqui. Perguntas, de responder a coisas que talvez vocês tenham e queiram perguntar para a gente, eu queria terminar só informando como é que vocês fazem para entrar em contato com a NubiWay, tá? Em rede social, a gente se movimenta muito no nosso site, site inclusive que o site novo da empresa saiu faz bem pouco tempo. Lá no site tem uma explicação de cada um dos produtos minuciosa sobre o que a gente entrega. Vocês conseguem entrar em contato com a gente em vários lados diferentes no site. No nosso site também tem um blog que a gente posta conteúdo quase toda semana sobre segurança da informação, sobre nuvem, sobre palavras difíceis em relação à nuvem, sobre tecnologia, o que está acontecendo no mundo. A gente mantém aquilo atualizado, então é uma fonte de informação bem legal. E a gente se movimenta muito pelo Instagram também. Vocês vão ver que a gente lança muito post sobre várias coisas e conteúdos tecnológicos lá nesse cenário. Então, se vocês quiserem seguir a gente, está aqui o @ para cada um de vocês. Se vocês quiserem ter um contato um pouco mais direto, esse telefone que tá no slide aqui, ele é telefone e WhatsApp corporativo. Se vocês entrarem em contato aqui, ele vai solicitar se você está a fim de falar com o suporte ou se você quer falar comercialmente. E ambos os canais funcionam 24 horas. Você pode mandar mensagem no WhatsApp aí de noite, que as pessoas vão te responder. Pode entrar em contato por telefone qualquer hora do dia, da noite, do fim de semana, que alguém vai te atender, sem problema nenhum. E se você quiser entrar em contato por e-mail para tratar de assuntos em relação a projetos, clientes novos e tal, você pode entrar em contato através do e-mail comercial @. Para demandas de suporte, eu não vou falar de canais de atendimento de suporte aqui, porque quando você vira cliente da NubiWay, a gente sempre apresenta todos os canais de atendimento no momento de entrega do projeto. Então, eu não vou falar desse nível de suporte aqui, até porque
envolve sistema de chamados e uma outra complexidade que a gente não vai entrar aqui agora, no caso. Mas, gente, basicamente o que eu tinha para comentar com vocês hoje era isso. E nesse momento eu gostaria de abrir esse momento para a gente conversar, responder o que quer que seja que vocês gostariam de perguntar. Scarlett, geralmente eu acho que é tu que conduz esse momento, então é isso. Normalmente as revendas, elas ou nos mandam no chat ou nos perguntam, então podem ficar bem à vontade, pessoal, caso tenham alguma dúvida. Já surgiu uma dúvida aqui no... Tem 3 aqui que eu vi. Eu posso ler aqui respondendo? Pode ficar à vontade, Matheus. Então vamos lá. Primeiro aqui, a pessoa perguntou, existe a possibilidade de dobrar o teste grátis caso o cliente não tenha conseguido testar? Sim, existe a possibilidade, isso acontece bastante até, porque não tem como a gente exigir que a pessoa pare tudo que ela está fazendo para testar o sistema, por mais que seja importante para ela. Mas sim, existe a possibilidade. O que a gente tenta trabalhar para não fazer é que isso se torne uma rotina, entendeu? Até porque essa operação que a gente faz sendo gratuita, ela tem um custo. Então a gente absorve esse custo de uma forma inicial para poder testar, mas não pode virar rotina que todo teste leve 20 dias, por exemplo, entende? Mas tem sim como dobrar o teste. Nós, como revendas, ganhamos a hospedagem do nosso sistema? Cara, essa pergunta aqui nunca aconteceu, na verdade, mas isso é negociável. O que nós podemos, existe sim essa possibilidade. Quem mandou essa pergunta aqui foi o Cleverson. Então, se você quiser entrar em contato comigo depois para a gente conversar sobre isso, a gente pode sim negociar isso aqui sem problema nenhum, porque é bem justo que se vocês utilizam esse sistema e vocês estão fechando clientes moderniza aqui, a gente pode sim entregar a hospedagem da revenda de vocês embutido nesse projeto aí. Então, vamos conversar sobre isso, até porque é a primeira vez que alguém pergunta algo do tipo, tá? Mas existe a possibilidade. E tem uma terceira pergunta que fala assim, somente banco de dados em nuvem, app, software e dados? Eu acho que a pessoa está perguntando onde é que ficaria o aplicativo, o software e os dados, né? Então, eu não sei se é isso. Eu não sei quem perguntou, se talvez puder esclarecer um pouco mais essa aqui. Quer armazenar somente o banco de dados. Então, tem sim como fazer isso. Inclusive, uma das formas de contratação que a gente fornece aí no SPA, que eu estava comentando, é o que a gente chama de conexão direta, que é quando tu tem a aplicação rodando numa máquina qualquer do usuário, lá na operação dele, e tu coloca só o banco de dados na nuvem para ele conectar. A gente coloca isso. Só que não é uma coisa que a gente prega por aqui, entendeu? Você nunca vai ver a Nubiway, por exemplo, indicando isso para o cliente. Mas se você quiser armazenar somente o banco de dados na nuvem, a gente consegue prover isso para ti, a gente consegue disponibilizar esse banco na nuvem para vocês conectarem de onde for e tal, com a devida segurança que se precisa ter. Só que isso não é indicado porque o cenário onde mais gera lentidão para o sistema é esse cenário, onde a aplicação está local e o banco está na nuvem. Então, mas respondendo a tua pergunta, se você quiser ter só o banco de dados em nuvem, tem como fazer e a gente já entrega isso, inclusive. Bom, qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato conosco, não só aqui no comercial, né, com sua gerente de contas, mas também temos o Matheus aí, os contatos. Uhum. Na sequência, nós iremos passar a apresentação para todos. Então, fiquem bem à vontade em nos chamar o Matheus também. Muito obrigada, Matheus, pela tua disponibilidade conosco. Nosso primeiro roadshow com a Nubiway. Então, só tenho a agradecer. Nós também, da mesma forma, essa parceria que a gente começou com a Modernize já tem um tempo, né? E só tem crescido no caso. A gente tem mais coisas a fazer juntos aí pela frente. Então, nós também agradecemos muito. Eu fiquei muito feliz quando vocês convidaram a gente para fazer parte disso. E chame mais, porque a gente gosta desse detalhe de estar aqui falando, de estar aqui apresentando, gerando conhecimento e tal, gerando solução para quem realmente precisa. Então, é isso. Nós também estamos muito felizes de poder fazer parte disso, tá? O pessoal também tem os nossos contatos, que vocês precisarem
E a gente está totalmente à disposição, qualquer hora aí, para poder conversar com todo mundo.